Herta Miller, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2009, é uma contadora de histórias ocorridas na Romênia comunista de Nicolae Ceausescu. Ela vai nos falar de pessoas simples do povo. As vidas das costureiras, cabeleireiras, funileiros, soldados. Ela vai falar sobre essa vida das pessoas simples. Como essas vidas foram afetadas pela opressão comunista. Como essas vidas foram fraturadas, fragmentadas, porque todos espionavam todos. Todos tomavam conta da vida do outro, do vizinho, no trabalho, na escola. Todos passaram a ser informantes. E com isso, os vínculos familiares, os vínculos amorosos, os vínculos de amizade, os vínculos de vizinhança foram extremamente comprometidos. A sensação de que você está sendo olhado, vigiado, era tanta que até a natureza parecia cúmplice do regime. Um verão escaldante, terrível, um verão brutal, um inverno igualmente hostil, um inverno que destruía tudo. Os álamos, árvore frequente, os álamos pareciam mais soldados que estavam sempre em posição de alerta, com uma lâmina escondida, pronta para enterrar no corpo de algum subversivo, de alguém que fosse contra o regime. A única exceção era o Danúbio. O Danúbio era o rio da esperança. Através dele, sempre havia a esperança de se escapar, fugir dos tiros dos guardas das fronteiras e alcançar a liberdade. Havia um convívio com os animais muito íntimo, mostrando uma forma de amenizar esse desconforto do homem com o homem, mas, por outro lado, mostra também um processo de desumanização. Então, as pessoas conviviam com cães, com gansos, com gatos, de forma muito íntima. Há uma gata que passeia por todo o romance e essa gata come os seus filhotes, assim como o regime faz comendo os seus próprios filhos. Existe uma personagem chamada Adina, uma professora, que ela é investigada pela polícia secreta, temível, Securitate, e a Securitate quer que ela se transforme numa informante, e ela se nega. Então, ela mora junto com Clara, uma operária, e um policial secreto seduz a Clara e passa então a ter acesso à casa de Adina, ao apartamento de Adina, e ele entra lá a hora que ele quer, quando ela está trabalhando, faz xixi no vaso, joga bituca, não dá descarga, troca as coisas de lugar, tudo isso para mostrar que alguém esteve ali, que ela não está em segurança na sua casa, no seu apartamento. A Adina tem uma raposa, um tapete, que é uma raposa que ela ganhou da sua mãe quando era criança, portanto é um tapete de forte valor afetivo. Esse sujeito vai lá e um dia corta uma pata da raposa, na outra semana ele vai e corta outra pata, ele corta o rabo, ele vai mutilando esse tapete progressivamente, mostrando para ela que ela não está segura, que ela pode ser atacada também. A sua integridade física está correndo risco. Ele deixa para ela cartas com ameaças de produzir nela violência sexual. Essas pessoas tinham no seu dia a dia problemas muito graves, como alcoolismo, violência doméstica, chantagens. Essas pessoas tinham que prestar favores sexuais, delações, prisões, torturas, assassinatos. A vida
não era uma vida nada fácil. A Herta Miller, toda a sua literatura está voltada para acontecimentos, para fatos ocorridos durante esse período da vida romena, que foi o período comunista sob o domínio do Nicolau Ceausescu. A relação dela com Ceausescu é tão assim, complexa, que ela não consegue descrevê-lo como um indivíduo único, completo. Ela, quando se reflete a ele, quando se refere a ele, se refere ao topete, se refere à pupila, à testa, à perna. Ela o desmembra para poder encará-lo, né? Mostrando como que ela consegue, ainda décadas depois, trazer essa narrativa desses tempos tão sombrios. Ela conta que o Nicolau Ceausescu, o filho mais amado do povo, era assim que ele gostava de ser chamado, quando o filho mais amado do povo ia pernoitar numa das suas casas, ele possuía casas em todas as cidades de médio e grande porte, por questão de segurança. Então, quando ele ia pernoitar nessas casas, numa dessas casas, ele não gostava nem de latido dos cães, nem do cacarejar das galinhas. Então, durante o dia, um ônibus todo fechado passava pelas ruas, que era próximo à casa, recolhendo todos os cães e todas as galinhas, para que o seu sono não fosse maculado, o seu sono não fosse perturbado pelos latidos e pelo cacarejar das galinhas. Tem um episódio que ela narra, um episódio muito interessante, porque até nos dá mais pistas sobre o porquê do nome do livro, do romance, né? É um episódio que ocorreu num vilarejo. Nesse vilarejo havia um carrossel de correntes, né? Aquele carrossel tem parque infantil, né? Tem as correntes que prendem as cadeirinhas. E quando ele vai rodando, as cadeirinhas vai saindo do chão, né? E fica no ar, né? Rodando ali, né? Rodando no ar. Bom, nesse vilarejo vão chegar 2 carros pretos, portanto carros conduzindo altos funcionários do partido. Então vão chegar 3 altos funcionários do partido, o oficial da fronteira e 3 guardas que estão fazendo a segurança ali do grupo. Vão chegar de noite, todos eles bêbados de cair, né? Todos 7 bêbados de cair. E eles querem porque querem andar no carrossel. É a única diversão da cidade, né? Querem porque querem andar no carrossel. E bate numa casa lá. A casa que eles batem é do carteiro. O carteiro fala, não, o carrossel não está funcionando hoje porque está muito frio. Então não dá para funcionar hoje. Não, quero que abra o carrossel, porque nós vamos andar no carrossel, né? E os homens mandavam. Então quem está com a chave do carrossel? Quem está com a chave do carrossel é o Mihai. Então vamos na casa do Mihai. E eles vão na casa do Mihai. E o Mihai diz, não tem combustível. Não, vamos lá ver se não tem combustível. Aí foram lá, tá, tem um pouco de combustível. Tem, dá para dar umas voltas? Dá para dar umas voltas. Mas pouquíssimas voltas. Vai dar 1, 2 e vai parar, diz o Mihai. Não importa. Coloque a gente estavam bêbados, né? Coloque a gente nas cadeirinhas do carrossel, bote o carrossel para girar e vá dormir. E o Mihai assim faz. Amarra todos eles lá na cadeirinha, liga o carrossel e vai dormir. Os homens rodopiam a noite inteira. Aquela madrugada friorenta, aquela madrugada de frio terrível. E o carrossel não para de funcionar. O carrossel funciona a noite inteira. Só de manhã cedinho que o carrossel vai parar. E quando o carrossel para, os 7 homens se transformaram em 7 cadáveres congelados. Um inquérito é aberto, processo, o carteiro é interrogado, o senhor não viu ninguém, não viu o carrossel girar a noite inteira, não ficou preocupado, o senhor não ouviu o grito dos homens? E o carteiro diz, eu vi o carrossel sim, girar, eu vi uns gritos sim,
Mas eu achei que eles estavam gostando, eles queriam andar, eu achei que eles estavam gostando, e o senhor não fez nada? Não, eu achei que eles estavam se divertindo, eles queriam se divertir, então eu deixei. O Mihai diz que se enganou, eu achei que tinha pouco combustível, mas tinha muito combustível, e eles acabaram morrendo por causa disso. Toda a cidade sabia que aqueles homens estavam morrendo. Toda a cidade sabiam que eles iam morrer. E toda a cidade queriam que aqueles homens morressem, porque toda a cidade odiava aqueles homens, os representantes do regime opressor. Nunca uma rua que levasse aquela cidade foi asfaltada. Queria que aquela cidade fosse esquecida por causa desse acidente. Tanto o Mihai não podia condenar todo mundo, toda a cidade, né? Então condenou assim, não vai fazer mais rua asfaltada aqui, nenhuma mais. E o Mihai e o carteiro foram então condenados como inimigo do povo. No totalitarismo comunista romeno de Nicolau Ceausescu, todos foram convertidos em raposas, mas também em caçadores. Foram vítimas e algozes. A raposa já era o caçador.